Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Diletos irmãos em Cristo Jesus, diletos internautas, quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com uma boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é seu irmão, pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos da minha querida esposa, a irmã Lídia Faria Duarte. Desejamos a todos uma ótima recepção desta live, que as bênçãos de Deus alcance-os, bem como toda a sua abençoada família. Nesta série nós estamos trazendo-lhes mensagens enfocando as dispensações. E hoje nós estamos falando acerca da dispensação da graça. Segunda-feira próxima passada, nós iniciamos a parte 1 e hoje a parte 2. Nós estamos enfocando o único livro da Bíblia que não tem final. Dos 66 livros que compõem a Bíblia, apenas o livro de Atos dos Apóstolos não tem fim. Atos dos Apóstolos contém 28 capítulos, 1067 versículos, 24.250 palavras. Foi escrita pelo Dr. Lucas, o médico amado, compreendendo um espaço aproximado de 32 anos, do ano 30 até o ano 62 da era cristã. E nós queremos ler apenas 3 versículos, os mesmos estão exarados em Atos dos Apóstolos, e este livro melhor se denominaria Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Conforme eu lhes disse na live de segunda-feira próxima passada, nós durante mais de 5 anos fizemos a nossa live nos dias de domingo às 15 horas. A partir da segunda-feira próxima passada, nós iniciamos então neste horário. Segunda-feira às 19 horas. Hoje nós estamos iniciando alguns minutos antes, devido a compromissos assumidos na igreja. E nós estamos trazendo-lhes a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. Nós falamos sobre a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, dispensação da lei, e agora estamos trazendo-lhes
as mensagens inseridas durante a dispensação da graça. O Senhor Jesus Cristo nasceu com o propósito de morrer a favor de toda a humanidade, sendo Ele a porta para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo da Bíblia nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi batizado com 30 anos. Por que Jesus foi batizado com 30 anos? Porque justamente com 30 anos era a maioridade plena dos tempos de Jesus. E Jesus veio obedecer à lei na sua íntegra. Meus amados em Cristo, e após ele ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia nos diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, não pelo Espírito maligno, mas pelo Espírito Santo, e ali, após ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e ali ele foi tentado por Satanás em 3 ocasiões específicas. Mas o Senhor venceu a Satanás. Retornou então ali para a cidade onde ele fora criado, Nazaré. E depois que os nazarenos recusaram o Senhor Jesus Cristo e tentaram matá-lo, ele foi então para a cidade de Cafarnaum, e ali nós entendemos que foi a sede do seu ministério. Ele chamou homens de todos os níveis sociais e intelectuais, uma prova inequívoca que o Senhor Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Todos, absolutamente todos, são iguais perante ele. E durante o seu ministério, Jesus, segundo os evangelhos nos informam, foram escritos 4 evangelhos, 35 milagres foram escritos, realizados por Jesus. Mas quando nós lemos ali as últimas palavras do Evangelho segundo São João, nós encontramos o evangelista São João dizendo que se fosse para colocar em livros tudo aquilo que Jesus falou, ensinou e realizou, e cuidava que no mundo todo não haveria livro suficiente para colocar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez durante o seu ministério. Portanto, durante 3 anos e 6 meses, ou seja, 42 meses, ou 1260 dias, durou o seu ministério terreno. E Jesus foi perseguido mormente pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, ali pelo sinédrio, devido à inveja, o ciúme, enfim. Eles pensavam que Jesus iria tirá-los ali daquela sua posição. Não, Jesus veio para trazer boas novas.
O Evangelho significa boas novas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou a palavra, Ele pregou a palavra, Ele curou os doentes. E por causa disso, Jesus foi muitas vezes perseguido. Mas então chegou o momento exato. Nós encontramos na Bíblia vários relatos, várias tentativas para assassinarem-no, para matarem-no. Mas em todas as circunstâncias, Jesus sempre saiu de forma ilesa, porque o Senhor tinha o momento certo. E chegou o momento certo que Ele falou com seus discípulos: olha, nós subimos a Jerusalém, e lá cumprir-se-á a palavra que está escrito na lei, nos profetas, nos salmos. Importa que o Filho do Homem seja levantado entre a terra e os céus. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi preso ali numa quinta-feira. Começou o julgamento de Jesus totalmente contra a lei, porque a lei dizia que depois das 18 horas não poderia ser preso. Jesus foi preso, foi julgado ali pelo Sinédrio. Eles arrumaram testemunhas falsas que disseram que Jesus tinha profanado o templo, que Jesus tinha blasfemado contra Deus. E estas coisas realmente não aconteceram. Foram acusações falsas. E ali terminaram por julgá-lo e condená-lo à morte. Mas pelo fato que Israel, no tempo de Jesus, era apenas uma nação, um país, não era um estado, porque as três qualidades principais para a formação do estado são povo, território e governo. Portanto, havia o povo, território, mas não havia governo, porque eles estavam dominados pelo Império Romano. E por isso, na sexta-feira, ele foi levado à presença do governador romano Pôncio Pilatos, para que então o interrogasse, julgasse e condenasse à morte. A Bíblia nos diz que Satanás, ele fez de tudo para que Jesus não fosse condenado à morte na cruz, porque Jesus, ele não venceu Satanás, a carne e o mundo, pelo simples fato de ele ser o Filho de Deus. Não, senhores, ele não venceu o mundo, a carne e Satanás, pelo fato de ele ter deixado os mantos celestiais e vindo a esta terra, nascendo da Virgem Maria e sendo aparentemente um homem comum. Não, mas seria a sua morte. Todos nós nascemos para viver. Em contrapartida, Jesus nasceu não para viver, mas nasceu para morrer. E faz-nos lembrar as palavras ditas por João Batista quando viu Jesus às margens do Rio Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que os animais que eram imolados apenas cobriam os pecados. É como que uma mesa muito grande, suja, fosse colocada sobre ela uma toalha limpa. Não. A Bíblia nos diz que o sangue dos animais cobria os pecados, mas a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus perdoa os pecados, redime o pecador. E como diz o apóstolo São João, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como na luz ele está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somente o sangue de Jesus pode purificar o homem pecador, pode perdoar os seus pecados. Faz-nos lembrar neste instante a história da mulher pecadora, inserida no Evangelho de São João, capítulo 8. Aquela mulher apanhada no ato de adultério foi levado à presença de Jesus para tentá-lo, porque era uma cilada contra Jesus. Se Jesus dissesse-lhes, pode apedrejá-la, diriam, está vendo? Ele prega amor, mas não tem amor nenhum, condenou à morte. Se ele dissesse, não, eu absolvo, eu a perdoo, diriam, ele infringiu a lei. Ele não obedeceu à lei, porque a lei diz que as tais devem ser apedrejadas. Mas quando eles intentaram esse fato tão terrível contra Jesus, este laço contra Jesus, mas Jesus que conhece o profundo dos corações, Jesus que conhece as intenções do coração, a Bíblia nos diz que ele escrevia na areia, diz os historiadores que ele escrevia ali a vida pregressa de cada um dos que estavam ali. E quando eles insistiram, tu que diz? Eu disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E um a um foram embora, porque eram pecadores, mais pecadores do que aquela mulher. E quando a mulher ficou sozinha, Jesus perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não, Senhor. E ele disse, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus não veio para condenar os pecadores, pelo contrário, ele veio para perdoar os seus pecados, escrever os seus nomes no livro da vida e dar ao homem pecador separado de Deus a oportunidade de serem salvos e os seus nomes serem escritos no livro da vida. Esses versículos que nós acabamos de ler-nos, foi a última reunião que Jesus teve com seus discípulos, mais tarde o seu colégio apostólico, que aqui nesta reunião compunha-se de apenas 11 apóstolos, pois um tinha suicidado, Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Mas Jesus, ele foi julgado, condenado, permaneceu na cruz por cerca de 6 horas, da hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã, até a hora nona, às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde ele entregou o Espírito ao Pai, quando diz, Pai, tudo está consumado, está consumado. A redenção da raça humana está consumado, aberto um novo e vivo caminho que foi aberto pelo sacrifício expiatório e vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando eles estavam reunidos, os discípulos perguntaram-lhe, Senhor, restaurará-te neste tempo o reino a Israel? Eles estavam preocupados com a política. Meus irmãos, a política faz parte das nossas vidas. Desde o momento que nós nascemos, estamos sujeitos à política, às leis do país. Ou seja, para que a pessoa seja cidadã, é necessário o registro no cartório de registro civil. Antigamente,
Normalmente aquelas pessoas que moravam ali no setor rural, quando iam para registrar os filhos, já levava 3, 4 filhos de uma vez. Hoje não, hoje é diferente. Quando a criança nasce ali no hospital, ela já tem o número do seu RG, que é o registro geral, já tem o número do seu CPF, né, que é o cadastro de pessoas físicas. Hoje a modernidade faz com que as pessoas tenham outro estilo de vida. Também, para que o homem seja perdoado, os seus nomes têm que estar escritos no livro da vida. Eles pensavam que Jesus fosse um libertador político. Não. Faz lembrar quando Pilatos perguntou para Jesus: és tu o rei de Israel? Ele disse: tu o dizes. E Jesus disse: meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam por mim. Faz-nos lembrar de outra ocasião, quando Jesus relatou aos seus discípulos: nós vamos subir para Jerusalém, lá cumprir-se-á as palavras que estão escritas na lei, nos profetas, nos salmos. Vão prender-me, vão julgar-me, vão condenar-me e eu serei morto. Disse: não, Senhor, nós não vamos permitir. Jesus disse: se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos para me socorrer, mas não, eu vim para morrer. Nós sabemos quando Jesus faz menção ali da legião romana, compunha-se de 6.000 soldados. Se nós multiplicarmos 6.000 por 12 legiões, nós teremos o resultado de 72.000 anjos. Ou a Bíblia diz que numa noite só, um anjo só matou 185.000 soldados assírios. Se um anjo matou 185.000, o que não faria 72.000 anjos? Mas Jesus disse a Pilatos, quando disse: você não sabe que eu tenho poder para te condenar e poder para te absolver? E Jesus respondeu: nenhum poder você teria sobre mim, se lá do alto não te fosse dado. Foi a permissão de Deus que Jesus fosse julgado. E ali, durante seu julgamento, vemos que uma pessoa foi salva, Barrabás foi salvo. Aonde Jesus está, alguma coisa extraordinária acontece. Os discípulos estavam preocupados. Restaurará, Senhor, neste tempo? Jesus não disse-lhes: olha, no dia 14 de maio de 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, vão se reunir sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha. Esse dará o voto de Minerva e Israel será finalmente reconhecido como Estado. Não, Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai reservou pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Jesus estava dizendo-lhes: não vou lhes dar o poder político, nem quiçá o poder monetário, o poder econômico, o poder social, mas eu vou dar-lhes um poder extraordinário, o poder que o mundo não pode dar, o poder que o mundo não conhece. O mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece o Espírito Santo, mas vocês vão receber e vocês serão minhas testemunhas. Nós encontramos
no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10, quando o profeta diz: e sereis minhas testemunhas. Israel foi a testemunha de Jeová no velho concerto, na velha aliança. Mas agora vocês serão minhas testemunhas. O que é testemunha? Nas minhas lides forenses, pela misericórdia de Deus, Deus propiciou-me a bênção durante 37 anos. Eu milito como advogado, e as testemunhas são imprescindíveis para as soluções dos problemas. Maiormente na área onde eu atuo, eu sou especializado na área trabalhista, então há necessidade da parte de testemunha. Mas o que é testemunha? Testemunha não é a pessoa que ouviu falar, ou que leu sobre determinado assunto. Não. Testemunha é aquela que participa do ato, é aquela que vê, é aquela que participa daquilo que ele está testemunhando. E os discípulos foram testemunhas. Faz-nos lembrar quando o amigo de Jesus, Lázaro, tinha morrido. Suas irmãs desesperadas mandaram avisá-lo. Passaram-se 4 dias, mas chegou o momento que Jesus disse aos seus discípulos: vamos até Betânia, porque eu vou chamar de volta o meu amigo que está adormecido. Em princípio eles não entenderam, depois Jesus estava dizendo-lhes que ele iria para ressuscitar a Lázaro. Jesus tem poder para salvar quaisquer homens, poder para perdoar os pecados, poder contra as enfermidades, até contra a morte, porque a Bíblia diz que a morte, ela é o salário do pecado, mas Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Foram até Betânia, e lá, quando as irmãs de Lázaro encontraram-se com Jesus, disseram-lhe: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse: o seu irmão há de ressuscitar. E a irmã de Lázaro disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus estava dizendo da ressurreição. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Cristo, o homem morto nos seus pecados e delitos, ele vive, porque pelo poder do sangue de Jesus, ele recebe vida e vida com abundância. A Bíblia diz-nos, próprio Senhor Jesus, São João capítulo 10, versículo 10, ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A vida com abundância não é muito dinheiro, não são as posições sociais, não são aquilo que nós almejamos nessa vida, porque os bens ficam aqui mesmo, mas a vida que Jesus está dizendo, uma vida abundante, é a salvação das almas. Nesta noite, eu estou concluindo a mensagem dizendo-lhes: aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo lhes quer salvar e perdoar. Se fôssemos descrever aqui os milagres que Jesus realizou, os discípulos foram testemunhas. Eles estavam com Jesus.
Eles contemplaram Jesus ressuscitando os mortos, contemplaram Jesus Cristo fazendo os paralíticos andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem, e os endemoniados serem libertados pelo poder de Jesus. Mas ainda hoje, 16 de dezembro de 2024, quando o nosso relógio está marcando 19 horas e 6 minutos, Jesus Cristo quer perdoá-los, Jesus Cristo quer restaurá-los e escrever os seus nomes no livro da vida. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo os quer salvar e libertar. Vocês querem ser salvos? Aceite Jesus como único e suficiente Salvador, pois amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo quer salvá-los. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar, vamos fazer a oração da fé, porque Jesus continua curando os enfermos, Jesus continua batizando os crentes com o Espírito Santo, Jesus Cristo continua expulsando os demônios. Glória a Deus, vamos fazer a oração da fé para a cura dos doentes, para a libertação daqueles que estão dominados por tantas coisas ruins deste mundo. Vamos orar para Jesus resolver os problemas, para Jesus abrir a porta de emprego. Eu quero aqui citar o aniversário de casamento do nosso irmão e particular amigo, irmão Adriano, e sua esposa Regiane, no dia 13 próximo passado, ou seja, sexta-feira, eles completaram 14 anos de feliz união conjugal. Eu quero registrar aqui também, agradecer a Deus e agradecer a minha querida esposa, a irmã Lídia. No sábado próximo passado, dia 14, nós completamos, pela misericórdia de Deus, 56 anos de casados. Eu agradeço a Deus por ter me dado esta joia tão maravilhosa que é a minha esposa, que sempre ajudou-me no ministério. Pois nos casamos no sábado, 14 de dezembro, e quando foi domingo à noite, já estávamos na igreja louvando o nome do Senhor. Agradeço a Deus pelos meus 3 filhos maravilhosos, o André, a Kézia, a Lidiane, pelos meus 3 netos maravilhosos, a Maria Fernanda, o Benício e a Giovana. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe minha esposa, que durante todos estes anos tem me ajudado em todos os sentidos, jamais poderei pagá-la, mas oro a favor de Jesus, abençoá-la de uma maneira toda especial. Muito bem, então parabéns, viu, irmão Adriano, irmão Rejane, e a todos os irmãos que estão conectados aqui conosco. Quero mandar um beijinho especial pelo meu netinho, o Benício. Ô Benício, você é tão lindo, tão inteligente. O vô Bazoco e a vó Baixinho, nós te amamos muito, viu? Deus abençoe. Também um beijinho especial para Giovana e um abraço para a Maria Fernanda. Vamos orar. Você que está precisando de uma bênção, eleve o seu pensamento ao alto céu agora. Se for possível, feche os seus olhos e receba a bênção. Nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço pelo grande privilégio que concedeste nesta noite do dia 16 de dezembro de 2024, de pregarmos a mensagem poderosa da Tua Palavra. E o Senhor deu-nos poder para que orássemos a favor dos enfermos e no Teu nome repreendêssemos todas e quaisquer enfermidades. Em nome de Jesus, toda enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, nós repreendemos todo o mal, repreendemos a enfermidade no sangue, enfermidade na bexiga, nos rins, nos intestinos, nos ossos, no cérebro, no ouvido,
nos olhos, nos nervos, em nome de Jesus. Também repreendemos a diabetes terrível. Oh, Senhor, agora no teu nome, esta pessoa que está passando, Senhor, por momentos difíceis, desempregados, quantos pais de família, Senhor, que não têm condições de dar, Senhor, alimentação para a sua família. Oh, Senhor, abra as portas daqueles que estão desempregados. Abençoa, meu Deus, abençoa nosso país, abençoa as autoridades constituídas do nosso país. Abençoa cada lar, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança. Deus, cada moço, receba a bênção em nome de Jesus. Receba a solução dos problemas em nome de Jesus. Nós abençoamos e declaramos curados, libertados, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos que estão conectados conosco e todos aqueles que têm presenciado, têm assistido às nossas lives. Deus a todos abençoe. Uma semana felicíssima a todos, em nome de Jesus. Até segunda-feira próxima vindoura, se o Senhor assim nos permitir. Quem se despede é o pastor José Maria Duarte. Que a paz do Senhor esteja em vosso lar e na vossa família. Amém.